Boa noite, networkers, nossos live espectadores. Bem-vindos ao melhor dia da semana, a segunda-feira. E por que é o melhor dia da semana? Porque é o dia da nossa live da reciprocidade. Hoje, nossa convidada ela vai trazer um tema muito bacana. Vai falar sobre liderança na advocacia. Vou até fixar o tema aqui. Fernando, eu estava explicando para o pessoal o porquê que eu criei essas lives da reciprocidade, até um termo bem de networker mesmo, né? A gente tem que fomentar, desenvolver a reciprocidade para poder criar um espectro positivo ao nosso redor. E aí eu resolvi chamar as pessoas para as lives justamente como forma de retribuição para todo mundo que de alguma maneira contribuiu comigo, seja na minha carreira como advogado, seja na minha vida pessoal, ou seja lá no Enchendo a Banca, que é esse nosso curso de marketing jurídico, com foco no networking. Mas, Fernanda, sem mais delongas, eu sempre falo que os nossos convidados aqui são a estrela da live, e eu não faço apresentações formais, porque eu realmente prefiro que o próprio convidado se apresente. Então, por favor, Fernanda, quem é Fernanda Figueiredo? Fique à vontade, seja bem-vinda e agradeço a sua resposta, você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Edu. Antes de eu falar, então, quem é Fernanda Figueiredo, deixa eu te parabenizar pela iniciativa, porque eu acho fantástico. A tua ideia de ter um canal que é focado em networking para advogados, isso é algo que falta muito para nós advogados. Advocacia, a gente faz direito e parece que a gente se forma e é jogada no mundo, vai lá, meu filho, faz acontecer, mas cuidado porque você não pode prospectar cliente, você não pode fazer propaganda, não pode ter marketing também. Então, ou você trabalha para alguém, ou você monta o seu escritório e fica lá esperando alguém bater na porta para ser o seu primeiro cliente. E, na verdade, a gente pode fazer networking, né, Edu? A gente não aprende a fazer isso normalmente já na faculdade, enfim, mas a gente pode fazer networking, a gente tem que desenvolver essa habilidade, ainda mais hoje em dia, com as mudanças que têm ocorrido na advocacia e como tem se modernizado. Então, eu acho fantástica a tua ideia, o teu canal, e você ter toda essa disposição de partilhar o teu conhecimento, tudo que você já aprendeu sobre networking, para ajudar outros advogados a também se aventurarem nesse mundo do networking, da advocacia. Então, eu estou parabéns pela iniciativa. Desculpa te interromper, Fê. Cara, eu fico assim, muito louco, porque essa é uma coisa que todo mundo acha que sabe fazer direito, né? O networking. Ah, já faço networking. Mas, assim, eu tenho que dizer, pouquíssimas pessoas sabem de fato fazer um networking corretamente. Por isso que essa palavra ficou até um pouco estigmatizada, né? Porque, eu não quero ir em evento, porque alguém vai me empurrar alguma coisa, eu não quero participar. E aí eu quero desmistificar isso também. Mas então, Fernanda Figueiredo. Edu, tem até o sobrenome do networking agora, né? Porque quem faz mesmo fala que faz networking profissional. A gente não faz só networking, tem que ser profissional, porque daí você faz a divisão ali do que é o amadorismo, né? Que acha que sabe o que está fazendo ali. Mas vamos lá, então. Quem é a Fernanda Figueiredo? Eu sou advogada, sou formada há 11 anos, sempre advoguei, nunca estive em busca de outras carreiras. Eu digo que eu sou advogada desde que eu nasci, na verdade, não foi surpresa para ninguém quando eu disse que ia fazer direito. E a minha família vem de outras áreas, meu pai é engenheiro, meus dois irmãos são mais velhos do que eu, os dois são engenheiros também, minha mãe é nutricionista e eu fui a única que fui para a área das humanas, mas não surpreendeu ninguém. Meu pai já dizia que eu era advogada desde criança, então eu sempre tive muito forte em mim essa necessidade de ser voz para quem não tem voz, de buscar o que eu acho que é justo, de buscar o que eu acho que é correto. E aí foi um caminho que fez todo sentido na minha vida cursar a faculdade de Direito. Eu tenho a minha área de especialização é direito administrativo, eu trabalho com contratos e com licitações.
tenho mestrado na área de Direito Administrativo e pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. E hoje eu tenho duas sócias, a Mariana e a Clarissa. A gente tem escritório aqui em Curitiba e uma sede em Brasília também. E atendemos aí empresas de vários estados. O nosso foco é mais no atendimento de empresas, mas em alguns nichos específicos. Então, contratos e licitações, franquias e uma parte de direito imobiliário. Então, essa é a Fernanda advogada. Agora, Fernanda, me diz uma coisa. Eu normalmente, lá nas nossas lives e no meu conteúdo especificamente, eu não trago coisas relativas à prática da advocacia técnica. Eu sempre gosto de trazer o que está por trás da advocacia. O que não nos ensinam na faculdade? Hã? E, bom, o que eu ia te perguntar por que você se tornou advogada em primeiro lugar. Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Você já meio que respondeu. Mas eu quero que você responda duas coisas. Então, bom, por que você se tornou advogada? E esse assunto liderança para você, como surgiu aí na sua vida, na sua carreira? Eu me tornei por conta dessa necessidade mesmo de buscar o que eu acho que é o correto, o que eu acho que é certo para as pessoas, e em especial para aquelas pessoas que não conseguem se defender. Ainda na faculdade, teve um momento que eu pensei em seguir a magistratura, teve um momento ali que eu me afeiçoei pelo MP, mas eu vi que o que age mesmo, quem consegue agir, são os advogados, somos nós que temos esse poder de ação para fazer mudanças reais, e foi por isso que eu optei pela advocacia no final da faculdade. E o tema da liderança, Edu, na verdade, ele começou por conta de uma organização de networking que eu entrei e que eu comecei a fazer treinamentos dentro dessa organização. Você pode falar, viu? Tá tudo bem você falar, viu? Não é problema nenhum para mim, não. Então, por causa do BNI, eu comecei a fazer treinamentos dentro do BNI, eu tive a oportunidade de ser convidada para ser diretora executiva, então, junto com a Clarissa e com a Mari, que são minhas sócias, a gente entrou mais a fundo nesse mundo do networking para ter mesmo uma franquia de networking, e aí eu tive a necessidade de me desenvolver em treinamentos de liderança para buscar isso. Eu acho que isso está na gente já, mas a gente tem que buscar como exteriorizar. E, enfim, vindo do direito tradicional ali, eu confesso que era tudo muito vago para mim. A gente tem o perfil de escritório, que é o escritório que tem o chefe, que é o sócio fundador, que ele manda em todo mundo, ele não explica nada para ninguém, e todo mundo obedece porque também está ali tentando fazer uma carreira. Não tem muito feedback, não tem muito reconhecimento, e eu tive a oportunidade de, ainda na época da faculdade, trabalhar num escritório que tinha uma liderança, não era exatamente o que hoje eu acho que precisa ver, porque eu penso que é preciso o engajamento mesmo, a gente tem que ter uma capacidade de engajar a equipe, para que a equipe busque os propósitos junto com a gente, os propósitos do nosso escritório, os propósitos da nossa empresa, enfim. Mas eu tive a oportunidade, depois de estar num escritório em que a liderança era essa de chefia do patrão, do cara que manda, do cara que grita, que funcionário sai chorando da sala ali, caramba, porque e é pesado, né? Conheço muita gente que passa por isso. Eu vejo que na advocacia tem isso, evidentemente, mas em todas as áreas, me parece que nós temos na nossa sociedade um modelo que ainda é o modelo que mais vigora, é o modelo do chefe. É o modelo do chefe autoritário que impõe regras, e é evidente que eu tenho absoluta convicção, também estudei muito já sobre esse assunto, esse não é o mais adequado. E quem não se adaptar tende a ficar para trás. E aí eu queria que você me dissesse, então, me diz aí, qual que é a diferença desse chefe, que é esse grande modelo que a gente vê na maioria dos escritórios e dos negócios, vamos dizer assim,
para um líder de verdade? Qual que é a grande diferença, ou quais as principais diferenças, vamos dizer assim? Eu acho que a liderança ela caminha muito próximo do engajamento, de você conseguir engajar uma equipe. Então, quando eu tenho ali o chefe, o patrão, que eu falo que é o chefe do Dino da família Dinossauro, que é aquele cara que ficava no trailer lá só dando ordem pro Dino, e se alguém falasse qualquer coisa, fizesse qualquer coisa diferente do que ele mandava, ele demitia. Então ele demitia a pessoa que ia contrário a ele. E essa, para mim, é o perfil do tem o chefe do Fred Flintstone, né? Tem o chefe do Sr. Burns, o chefe lá do Homer Simpsons, eu Simpson. falo desse também. Sim, porque é o perfil lá. Fez alguma coisa fora do que eu quero, tá demitido. E é mundial. Com certeza. Mundial, e né? na Isso eu acho que é forte na advocacia, porque o sócio fundador, ele tem muito aquela ideia de que eu criei isso daqui, eu cavei isso com as minhas unhas lá no início, quando era muito difícil, e agora você vai entrar e você vai aproveitar de toda a história que eu construí aqui, sabe? Então ele tem essa... E eu tive a oportunidade de estar numa sociedade em que os sócios tinham perfis de liderança muito diferentes, e tinha sócios com esse perfil, e eu tive muita incompatibilidade, porque a minha visão é muito voltada para o engajamento, e que o escritório é dos advogados todos, porque todos estão ali trabalhando para alcançar um objetivo em comum, e eu acho que o líder, ele tem essa capacidade do engajamento. O líder, ele consegue ver o que tem de melhor em cada um, ver as melhores características, as qualidades da sua equipe e consegue trazer aquilo para fora. Ele consegue incentivar a pessoa a desenvolver aquilo e ter uma equipe cada vez maior, cada vez melhor, que atua em conjunto para alcançar o objetivo, que é o objetivo do meu escritório, quando eu fundei o meu escritório, ou da minha empresa, mas que vira o objetivo da equipe como um todo. Então, eu acho que essas são as grandes distinções, e eu concordo com você. Eu acho que não existe mais espaço para o Mr. Burns. Eu acho que hoje a gente precisa ter a consciência de que é um mundo diferente, de que a gente precisa desse engajamento, porque esses outros escritórios vão acabar não sobrevivendo aí num determinado momento. Eu gosto de pensar que o líder excepcional é aquele que extrai o melhor de cada um e, ao mesmo tempo, faz com que cada um desenvolva outros gaps que antes não pensavam em desenvolver. Sim. Eu acho que é fundamental, né? Porque tem muita gente que tem um desenvolvimento, mas se ele não consegue, em outros aspectos da carreira ou da vida pessoal, seja qual for o que você possa imaginar, porque não tem diferença, na verdade, vida pessoal, vida profissional, isso é uma grande falácia dizer que tem diferença, né? Mas tem uma hora que a pessoa ela atingiu o máximo daquela potencialidade em uma área, e se ela não desenvolver as outras, aí ela não cresce mais. E o líder enxerga isso também, né? Então, desenvolve o máximo da potencialidade daquela pessoa e também faz com que ela desenvolva o que ela tem de necessidade para ir para o próximo nível. Eu acho que aquela frase das pessoas de sucesso, que as pessoas de sucesso buscam desenvolver suas habilidades, mas os líderes de sucesso buscam pessoas com habilidades que ele não tem e desenvolve essas pessoas para que elas consigam alcançar o auge ali. Então, eu acho que essa é a coisa do líder. Eu não tenho medo que o meu sócio, enfim, que seja um sócio júnior, ou que seja um funcionário, ou que seja qualquer coisa no escritório, eu não tenho medo de até onde ele pode chegar. Porque eu quero dar ferramentas para que ele alcance o auge também, porque ele está na minha equipe. Então, se eu tiver os melhores de cada área na minha equipe, eu tenho a melhor equipe. Para mim, isso faz todo sentido. Mas eu já ouvi muita gente falando que não vou investir no meu pessoal, e aí isso entra até na antiga sociedade que eu tinha, de que não vamos investir em treinamento, em cursos, participação de congressos e tudo mais, porque a gente investe nas pessoas e as pessoas podem ir embora e levar esse investimento com elas. Então, a pessoa prefere ter uma equipe desqualificada com medo de que em algum momento a pessoa vai embora.
Mas isso é uma visão tão tacanha, um pensamento tão da escassez, e eu combato, até lá no Enchendo a Banca, a gente tem um módulo que fala sobre esse mindset do networker, porque eu percebi o seguinte, tem gente que segue o passo a passo do networking e ele não funciona. Por que ele não funciona? Porque ele tem esse pensamento da escassez introspectado dentro dele. Mas esse seria o objetivo, um objeto de uma gente falar sobre uma outra live. Eu vou até um negócio que você comentou, o Lehman, o John Paul Lehman, que é o CEO da Embev hoje, né? Ele tem uma declaração exatamente no sentido do que você falou. Ele falou, não, eu quero me cercar das pessoas melhores do que eu, não inferiores. Melhores do que eu, Claro. porque é elas que vão me levar ao próximo nível. E aí, falando em nível, existem, Fernanda, níveis de liderança? Você entende isso? A gente fala em 5 níveis, né? Que foram trazidos pelo John Maxwell, que também é o cara do network mundial. Então, ele estabeleceu ali 5 níveis, que a maioria dos autores utilizam essa escala dele, que começa exatamente com o chefe da família dinossauro lá, que é o líder pela posição. Então, é o cara que ele é líder porque ou ele fundou o escritório, ou ele é líder porque ele foi promovido a gerente ali dentro, ou a diretor de um departamento, e ele manda nas pessoas e as pessoas obedecem porque ele está hierarquicamente acima das pessoas. Então, a única razão da obediência é essa. Ele é um superior hierárquico, então eu vou obedecer. Mas não existe uma vontade de obedecer. Eu obedeço porque eu devo obedecer, porque eu sou mandado e porque você paga no final do mês, e se eu não obedecer, eu não vou ser pago no final do mês, né? Então não existe essa. Não existe essa. Não é voluntária ali, por assim dizer, a obediência. E aí, quando você está numa equipe, enfim, que são vários líderes e tem alguém com esse perfil de liderança, é muito difícil, porque essa pessoa ela não consegue enxergar o valor em você investir nos seus funcionários, na sua equipe, em você melhorar. E os níveis de liderança ali, então, tem mais 4, né? Mas é importante saber que você consegue progredir dentro deles, né, Edu? Não significa, porque eu tô no nível 1 aqui e eu sou o chefe que fica lá mandando, eu nunca vou poder sair desse nível. Não, eu preciso entender como são os outros níveis e o que eu posso fazer para ir mudando isso e alcançar. Então, do nível 1 para o nível 2, a gente já dá um salto ali que é o nível da liderança pela permissão. As pessoas me seguem porque elas querem seguir. Então, já existe uma afinidade entre o líder e entre o liderado. Já tem uma relação. O líder já tem uma preocupação em conhecer a equipe dele, em saber do que eles precisam, em atuar próximo dessa equipe, em explicar por que as Já coisas melhora são muito, feitas. né, as relações, né? Já melhora Porque substancialmente. Nossa, quando a gente não sabe o porquê das coisas, o porquê que eu tenho que fazer alguma coisa, não faz sentido, não tem. Até pessoalmente, assim, a gente não tem, quando não tem a motivação para a atividade, a gente não faz aquela atividade com prazer. E isso vale para qualquer pessoa. Então, tem atividades que eu não gosto de fazer, mas que eu busco a motivação para fazer, porque eu sei que elas vão me levar para onde eu quero ir. E imagina, se a gente tem que fazer isso estando em posições de liderança, imagina a pessoa que é o liderado lá. Se eu não motivar aquela pessoa para ela buscar os objetivos da empresa, ela vai fazer tudo no automático. Você sabe que outro dia me falaram que, não, mas esse conceito de missão, visão e valores às vezes é meio antiquado. Eu respeito demais, mas eu entendo que é fundamental o escritório aprender. Existem muitas técnicas, a gente ensina lá no Enchendo a Banca isso também, porque eu acho que é um ponto de partida tão determinante para você conseguir atingir a excelência na sua liderança, que você tem um guia. Claro. Você desenvolver o propósito, a missão, a visão e os valores da sua advocacia, seja física, seja seu escritório, porque mas eu sou só eu sozinho, ou eu e mais um sócio, eu não preciso disso. Eu não concordo, porque você desenvolve um guia, ele é determinante, então, para esse acompanhamento. Sim.
para essa tomada de decisão e para que esses liderados entendam muitas vezes o porquê que estão sendo submetidos a executar, por exemplo, uma tarefa que não gostam de fazer. Sim, Porque tem esse exatamente. objetivo no final. Claro. Não, inclusive para você recrutar, né, Edu? Se você tem a visão, a missão, os valores da sua empresa definidos, do seu escritório, mesmo que seja você sozinho, quando você vai recrutar alguém, você busca pessoas que tenham valores compatíveis com os seus, porque se as pessoas não tiverem os mesmos valores, não adianta. A gente pode querer chegar no mesmo lugar, mas vão ser caminhos diferentes, porque são os meus valores que pautam o caminho que eu vou seguir. Então, quando eu estou com pessoas com valores diferentes, elas vão querer seguir caminhos diferentes e isso vai ser incompatível. Eu acho fundamental investir um tempo para conseguir desenhar a missão, a visão, os valores. Qual que é o propósito do teu escritório? O que que você quer com o teu escritório? Para onde que você quer ir? E aí conseguir engajar as pessoas nesse mesmo sentido. E o líder que está no segundo nível, ele já tem essa preocupação. Então, ele tem uma preocupação de engajar a equipe. E é por isso que a equipe segue porque quer seguir. Já há uma decisão. Eu vou seguir esse caminho dessa pessoa porque eu tenho algum respeito por essa pessoa, eu vejo o que ela faz. E aí a gente ainda tem o nível que é da liderança da produção, que é a liderança quando as pessoas me seguem pelo que eu fiz pela organização. Então, é o meu currículo dentro da organização ou dentro daquele segmento, que as pessoas respeitam aquilo e me seguem pela minha história, pelas minhas conquistas, já existe uma admiração ali. E aí existe a liderança pelo exemplo, né? Porque quando as pessoas me seguem por quem eu sou, pelo que elas veem ali, que eu já fiz, elas estão me seguindo pelo exemplo. Então, o que eu faço como líder é muito importante. E aí vem uma frase que eu adoro, que é os seus atos falam tão alto que eu não escuto o que você diz. Então, quando eu ajo de uma maneira que é totalmente diferente daquilo que eu falo, ninguém vai lembrar do que eu falo, porque eu estou agindo daquela forma. Então, se eu estou ali falando, não, pontualidade é fundamental, a gente tem que chegar na hora e tem que sair na hora, e é fundamental, ninguém pode chegar atrasado, o escritório abre 8h30, todo mundo tem que estar aqui 8h30. Mas quando eu marco reunião com o meu cliente fica sempre meia hora me esperando. Então, eu estou sempre atrasada. Eu estou falando para todo mundo que pontualidade é primordial, mas eu estou sempre atrasada. Então, que mensagem que eu estou passando É para as aquela pessoas? famosa história, né, Fernanda? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E realmente, se você quer um modelo para desengajar as pessoas, é agir dessa maneira. Aqui, a minha esposa sempre gosta de citar o termo, e eu adotei também, que é determinante, que é congruência. Sim, Então, as suas ações refletem exatamente o que você fala. Isso exato. é quase que um mandamento da liderança. Com certeza. E você também atrai quem você é, são as pessoas que você atrai também, né? Então é preciso ter essa postura de um líder ali e ser congruente com aquilo que você fala, porque as pessoas vão estar te observando. E a verdade, Edu, é que as pessoas aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente está falando, né? Tem uma eu não me lembro agora qual é o nome da pessoa que desenvolveu, mas é uma pirâmide de aprendizagem. Eu conheci faz acho que umas 2 semanas Maslow, com. Não, não é é a essa, não é essa pirâmide. É uma outra que fala sobre o quanto que a gente aprende. Então, lá, se for pelo exemplo, fazendo aquilo acontecer, 90% das pessoas têm facilidade para aprender assim. Aí vai subindo, 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 e o ouvir, acho que assim, 20% das pessoas aprendem bem ouvindo só. Então, na verdade, é o que a gente faz que ensina para as pessoas, né? Então, ali, se é o que eu exatamente. quero, a imagem que eu quero passar da credibilidade do meu escritório e eu quero passar isso para que toda a minha equipe também exale isso, eu preciso ser a primeira pessoa a fazer. E aí, essa é a É, liderança pela produção. Então, a liderança pelo exemplo que a gente fala.
E ainda vai além, né? Aí tem o quarto nível da liderança da pirâmide do Maxwell, é a pirâmide pelo desenvolvimento do pessoal. Que aí entra naquele ponto que a gente falou lá no início dos líderes que não, quer dizer, não dá nem para chamar de líder, né? Mas dos chefes que não querem desenvolver as suas equipes. Então eu não desenvolvo a minha equipe porque eu não sei se eles vão ficar aqui, eu não vou investir dinheiro em pessoas que talvez possam ir embora. E o líder pelo desenvolvimento pessoal é a pessoa que tem noção de que eu preciso desenvolver a minha equipe, porque eu não tenho como ser bom em tudo. Vão existir pessoas que vão ser melhores do que eu. E se eu conseguir desenvolver essas pessoas com as suas habilidades, eu consigo ter uma equipe muito mais produtiva e que consegue me levar muito mais longe. Aí já é um Ah, quarto nível de liderança. Mas você vê, Edu, como a gente consegue, não, né? é O isso, seu claro, e é possível você ir evoluindo, né? com certeza. Você bom, percebi então, porque a gente não quer fazer uma crítica para ninguém quando a gente faz essas situações, porque isso é um modelo que está sendo replicado gente, desde da Revolução Industrial, quiçá antes, É porque verdade. é um modelo quase que monárquico, a gente está falando de um modelo feudal, e os seres humanos aprenderam a viver assim a vida toda. Então não é uma crítica, mas é só a possibilidade das pessoas enxergarem. Eu vi ali, ó, que a A Sabrina Sabrina mandou, colocando William Glass. né? Do William É, Glass. É essa é só para abrir os olhos das pessoas, show de bola, para a possibilidade de enxergar isso. Falei, cara, caramba, eu não vou longe sendo um chefe. Eu vou melhorar um pouco. Então, não preciso pular para o último nível, mas vou evoluindo. aos Vou poucos, né? evoluindo, né? Você está Desenvolvimento falando pessoal. você está falando aí do momento do que o dono da fábrica ele tinha pessoas ali trabalhando para ele em situação de escravidão, praticamente, né? E é um O tipo de direito do trabalho só existe por causa disso, né? O direito do é, trabalho só nasceu por causa disso. sim, exatamente. E aí, o último nível, Fê, para a gente mudar, E tentar encaixar, tem tanta coisa para te perguntar, que eu vou te dizer. aí o último nível chama liderança pelo auge ou pelo ápice ou pelo pináculo, que é o nível da liderança que esse sim é muito difícil de se alcançar, porque esse não é só o empenho que a pessoa tem, não é só ali o engajamento da pessoa, o comprometimento, a habilidade, mas precisa o talento também para esse nível de liderança, porque no pináculo são líderes que formam outros líderes. Então, são líderes, por exemplo, como Bill Gates, Steve Jobs, que são pessoas que lideram pelo exemplo, atingindo a nível global. São pessoas ali Walt com quem eles Disney. vão, exato, ao Disney, que eles nunca vão nem conhecer. Os que já faleceram não vão de jeito nenhum mesmo, mas não são pessoas ali que eles não têm contato nenhum, mas que ainda assim eles exercem essa relação de liderança de engajar essas pessoas a buscarem o sucesso, a alcançarem os seus objetivos, se capacitarem, se desenvolverem com a história deles. Então, esse é um nível muito difícil de alcançar, realmente. Não é como os outros quatro, mas os outros quatro nós conseguimos sim desenvolver para chegar até o nível 4. Então, ali o quinto tem essa nota a mais, mas até o quarto a gente consegue chegar se desenvolvendo. A Sá está citando um líder que eu, particularmente, eu e ela seguimos, que é o Dr. Taisaki Ikeda, da Soka Gakkai, da Soka University, inclusive, é a universidade no Japão, tem nos Estados Unidos, no Japão, que é um líder, reconhecidamente também, um líder mundial, que tem essa preocupação humano de fomentar o desenvolvimento das outras pessoas. Gente, estou vendo aqui o André Silva, Gustavo Balbino, obrigado. Quem estiver passando, eu agradeço aí a participação. Espero que vocês estejam gostando. Se tiver pergunta, posta aí no chat, que se eu não enxergar, a minha equipe vai me passar a pergunta para a gente fazer. Mas você falou algumas vezes, Fernanda, de engajamento de equipe. Ok.
que funciona para você dizer? E essa é a grande diferença do líder para o chefe. Como então começar a engajar uma equipe? Ô, Edu, a gente chegou a falar no iniciozinho ali de que o líder ele precisa conseguir enxergar as qualidades do liderado. Eu acho que é até além das qualidades. O líder ele precisa entender qual é ali o perfil comportamental daquela pessoa, porque se a gente não entende o perfil comportamental da nossa equipe, a gente não consegue engajar ela. Porque para eu estimular uma pessoa de um perfil comportamental X, eu preciso entender o que estimula ela. Aí o perfil que eu uso, assim, mais que é do DISC, eu sei que tem vários, e tem Enneagrama e vários outros, mas normalmente o que eu leio, enfim, o que eu uso, o que eu já fiz é o do DISC. Então eu não consigo engajar alguém que é do perfil comportamental C, por exemplo, que é aquela pessoa que é mais analítica, vindo na voadeira nela ali com uma cobrança muito forte, vindo, batendo de frente com a pessoa, porque esse não é o perfil. Ela vai responder se fechando, na verdade. Então, ela vai se fechar e isso acaba criando barreiras. Inclusive, hoje, muitas multinacionais fazem essa leitura do perfil comportamental dos seus funcionários e colocam no crachá. Então, eu tenho lá no meu crachá o meu nome, a minha foto, e eu tenho qual é o meu perfil comportamental, porque assim, quando uma pessoa fala com a outra, ela sabe como falar com aquela pessoa. Então, para eu Que engajar a legal. minha equipe, eu preciso entender a minha equipe, eu preciso entender qual é o perfil dela e como que eu aciono cada perfil comportamental. E É aí, por Edu, a isso, gente eu faz... concordo com você. Desculpa te interromper, Fê. Senão, eu concordo tanto com você. Você sabe que lá na Enchendo a Banca, todos os meus alunos são submetidos a uma teste de perfil comportamental. Eu uso o HMI, o Human Mastery. Caramba, eu esqueci o I, que é com base nos 16 perfis de personalidade do Carl Jung, né? Porque é tão determinante, e não é só é determinante para o autoconhecimento, que a E partir do momento sim, que você se enxerga naquele perfil, e tão determinante quanto para a pessoa que vai fazer essa tua leitura. Fala, opa, essa pessoa tem este perfil. Então, de fato, isso não é manipulação, é só que você conhecer não, mesmo cara, conhecer. e trazer para congruência, trazer para harmonia, né? Eu tenho até uma história engraçada no meu perfil comportamental quando eu fiz a primeira vez, porque é algo que você não muda, né? Você tem lá, sempre tem os dois vieses ali, o que você é e o que você tenta melhorar, que é no trabalho, enfim, que você vai tentando adaptar ali, mas tem o que você é de fato. E aí, quando eu fiz a primeira vez, eu tava lendo e vem aquele calhamaço, né? Não é um negocinho pequeno, vem ali 50 páginas falando sobre o teu perfil comportamental. E aí eu tava lendo e eu, meu Deus do céu, não acaba isso, né? Eu quero só ver o resultado do que eu tenho que fazer. E foi bem na hora que começou a vir falando que eu sou impaciente, que eu quero as coisas para ontem. Gente, o negócio funciona muito bem Cara, é mesmo. muito bacana. E é Muito bacana. autoconhecimento. Eu acho que para quem quer ser líder, para quem está em posição de liderança, antes da gente exigir dos outros, a gente precisa exigir da gente mesmo e se conhecer. E quando eu me conheço, eu consigo saber aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso dar uma segurada porque eu sou intensa demais com as pessoas e ir melhorando o meu perfil comportamental para poder lidar com as outras pessoas. Então, eu acho que para você conseguir engajar uma equipe, não tem muito a receita do bolo padrão. Você tem que conhecer o perfil da tua equipe. Que isso, até na hora da contratação, eu já tenho que contratar pessoas pensando na função que elas vão exercer. E daí a questão da liderança do nível 4 está aí também. Quando eu contrato alguém, eu conheço a função e eu sei o tipo de pessoa que eu preciso para essa função. Porque não adianta eu contratar uma pessoa, por exemplo, que tem esse perfil que é o C, que é mais na dela, que é analítico, que não gosta muito da parte de comunicação, para ficar fazendo atendimento ao consumidor.
vai ficar ali falando o dia inteiro no telefone com as pessoas. A pessoa aprende a fazer? É claro que ela aprende, todos nós aprendemos a exercer as funções, mas as chances dela conseguir fazer isso com excelência e não se frustrar são muito pequenas. Então, quando eu vou fazer o recrutamento, eu já tenho que ter em mente, o líder já tem que ter em mente tudo isso, porque o recrutamento errado faz com que eu tenha problemas lá na frente para exercer a liderança também. Então, Não tenho a começa menor bem. dúvida. Inclusive, quando eu fiz o curso de análise de perfil comportamental, eu posso dizer que a maioria das pessoas que estavam nesse curso eram pessoas que trabalhavam com RH. Isso é determinante. Eu acho que uma ferramenta, qualquer que seja o perfil que você use, é muito bacana. Inclusive, isso me lembra um negócio, Fernando, mas nenhuma coisa. Falando de perfis, né? Quando a gente está falando de network, a maioria das pessoas acha que quem faz networking bem é o comunicador, né? Que é o melhor. Nada. Não, esse as melhores características para ser um bom networker. E eu posso garantir. Eu sou comunicador, e isso fica claro, talvez, né? Que eu só consegui ir para o próximo nível em termos de networking quando eu percebi a importância de ativar a minha escutativa, que é uma característica das pessoas mais tímidas, mais introvertidas do que os extrovertidos. Então, ao contrário, a principal característica do bom networker não é ser comunicador. É verdade. É o erro das pessoas pensarem nisso. E do líder também, né, Edu? Porque o líder precisa ter escutativa, ele precisa entender o que a equipe dele precisa, para o que é, o que está faltando, como que ele pode ajudar. E é a escutativa mesmo. E é engraçado isso, porque no primeiro momento, eu acho que o network perfeito é o cara que tá o tempo inteiro falando. Só que o meu perfil também tem bastante do influenciador ali, no Diz que é o influenciador, o meu diz que o influenciador é o topo lá também. Mas a gente tem essa característica a gente fala demais e se envolve em tanta coisa que o cara que é o analítico, ele age mais pontual no que ele precisa mesmo desenvolver ali. Então acaba que pode ser um network muito mais efetivo do que... A gente sai com um monte de cartão, né, Edu? A gente sai com um monte de cartão. Isso. Só que, claro que eu já mudei esse perfil, né? Claro, E falo para todo mundo, eu não entrego mais os meus cartões, eu vou para o evento e não entrego mais os meus cartões, Fernando. Eu só entrego só quando as pessoas realmente me pedem. Você sabe que eu sou a rainha ter o cartão no evento, né? Aí eu fiz o cartão digital, porque aí eu mando para a pessoa, porque eu esqueço, eu perco os cartões. Mas eu sou assim também. Eu já faço essa conexão com as pessoas que eu acho que realmente ali a gente vai ter um outro patamar, né, Edu? Mas eu acho que essa característica da escutativa é muito importante num líder também, dele ter essa capacidade de compreender a equipe. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar. Você está falando dessa coisa do engajamento. É o que a gente comentou, extrair o melhor de cada um, fazer com que a pessoa se desenvolva. Mas e aí, como é que é? Como é que dá para extrair o melhor de cada um, vamos dizer assim? Ô, Edu, eu acho que é esse tato do você ver o que a pessoa tem de habilidade, guiar a pessoa com atividades em que ela consiga aflorar essas habilidades e reconhecer isso que a pessoa conquista. Eu acho que o reconhecimento é fundamental. Não adianta a minha equipe ficar me entregando sempre e eu não reconheço o que a minha equipe faz. E um líder precisa reconhecer. Eu já ouvi muito, e eu já trabalhei no escritório em que isso aconteceu comigo até. Eu era recém-formada, então quando você é recém-formado, você tem aquela gana, né? Eu quero achar, desvendar aqui como solucionar isso. Enfim, eu me debrucei sobre um caso que era bastante complexo e achei uma solução
E eu me lembro de que festejaram, enfim, os sócios fundadores do escritório ficaram muito felizes com a solução. E eu me lembro que daí, na hora da reunião com o cliente, foram eles que fizeram a reunião, e tudo bem, eles são os donos do escritório, faz todo sentido. Mas eu me lembro que eu passei perto da sala de reuniões, bem na hora que o dono do escritório estava falando como ele tinha feito aquilo, como ele tinha Nossa. conseguido chegar naquele resultado. E eu sou uma pessoa que eu sou muito de equipe, então se ele tivesse falado o escritório, a nossa equipe, eu estava tranquila, porque quando eu tenho conquistas, seja eu quem fez alguma coisa, seja minhas sócias, ou seja qualquer pessoa da minha equipe, eu sempre comemoro como equipe. E aquilo foi muito forte para mim, porque na minha frente ele deu o reconhecimento, mas Horrível, quando horrível isso. ele falava como se fosse algo que ele tivesse feito. E eu acho que o reconhecimento é muito importante para você ter uma constância ali, ser algo constante, o engajamento da tua equipe. E Porque aí é quando só eu não aumentar o reconheço, salário, né? Só aumentar o salário, né, Fernanda? não, é ali Cara, ainda se tivesse, né? Ainda se é, tivesse, mas eu acho que é muito importante você dar esse reconhecimento, né? Tem a frase do o reconhecimento é a cola das relações, e de fato é. Eu preciso reconhecer o que as pessoas fazem, as conquistas das pessoas. Faz parte do trabalho em equipe, faz parte do escritório, mas a pessoa específica que alcançou aquilo ali, ela precisa desse reconhecimento. E nós preciso. buscamos, né? Aí tá a pirâmide que a gente estava falando, que você falou do Paulo, que é a pirâmide que tem um dos degraus ali é o do reconhecimento. Todas as pessoas precisam do reconhecimento. E um líder tem que saber reconhecer. Ele tem que saber reconhecer o que a equipe dele faz e parabenizar e conseguir o engajamento através desse reconhecimento também. Que as pessoas vistam mesmo a camisa, né, Edu? Cara, quanto a reconhecimento, eu talvez a história mais fantástica que eu conheço, e talvez retrate essa situação, foi a Hazel Walker, que você deve conhecer. Não sei se você conhece pessoalmente a Hazel. E Gente, ela, não. cara, é muito louco o que ela falou. Porque assim, ela deu para o cara. Estamos falando em termos de network. Então, ela apresentou para um parceiro de networking um contrato que ele ganhou, dois contratos de $500.000, se eu não me engano. E ele, acho que era dono de uma rede de cinemas, deu 2 tickets de cinema para ela. Ela nem gostava de cinema. Ela odeia cinema. Então, cara, é tão louco que o reconhecimento, em contrapartida, né? O que ela fez quando um outro parceiro indicou-a para uma consultoria que ela também ganhou não sei quantos milhões de dólares? Ela foi procurar o que o cara gostava. Sabia que o cara era um colecionador de canetas, aí foi lá, comprou uma caneta Montblanc, se eu não me engano, e mandou gravar o nome do cara. Veja a diferença. Nossa, Edu, é totalmente. Você falou ali Veja a diferença. do aumentar o salário. Tem muito funcionário que você pode aumentar o salário e não vai servir de nada como reconhecimento para ele, porque ele não é movido pelo Nada. dinheiro. Então, as pessoas que você tem Exato. que saber pelo que a pessoa é movida para dar o reconhecimento. E vão ter pessoas que, se você falar só com a pessoa diretamente, para ela é isso que basta. Então, é o reconhecimento direto. Você tem que entender qual que é a necessidade da equipe e fazer o reconhecimento conforme a necessidade. Porque senão é isso daí, é o ticket de cinema ali que você tá, na verdade, fazendo o contrário, né? Às vezes você pode acabar ofendendo a pessoa ali com a. Às vezes é. E normalmente o dinheiro é a última coisa, né? Tem É tantas verdade. outras coisas que as pessoas precisam olhar. E está muito enganado quem acha que o ser humano só se move por dinheiro. Realmente, eu diria que é 10% da população mundial. Os outros têm outras Satisfações. coisas outras motivações. Fernanda, mas e aí? Beleza, falamos sobre liderança. Começar a investir. Você tem uma época, eu preciso primeiro estar estabilizado para depois começar a investir na liderança?
Ô, Edu, eu acho que hoje em dia isso acaba sendo. Talvez investimentos maiores exijam ali uma estrutura, mas hoje é tanta possibilidade que a pessoa tem para aprender sobre o assunto. Olha, a gente está aqui falando numa live, sabe? Você tem um. Você tem tanto assunto que você libera que é totalmente gratuito para as pessoas, que elas podem aprender sobre tantos assuntos, e isso tá cheio na internet, assim. Então, já do início, você começando o escritório ali com quase nada, você já consegue estudar sobre o assunto. E advogado a gente estuda por conta, né, Edu? Então, estude sobre o assunto e já comece a investir em você e no seu desenvolvimento. E eu acho que é fundamental quando a gente tem um negócio, seja ele qual for, a gente ter uma parte das nossas finanças que são para desenvolvimento em treinamentos. Eu acho isso fundamental, porque a gente não pode ficar estagnado. O mundo, olha o que foi 2020, né? 2020 foi a prova de que as coisas não vão ser sempre do mesmo jeito. O mundo deu volta e volta e volta e profissões que desapareceram e outras que surgiram, negócios que fecharam e muitos negócios que abriram, que vem dessa capacidade de estar se reinventando de alguma forma. Então, eu acho que é preciso ter um valor dentro do orçamento que seja para desenvolvimento da equipe, dos profissionais todos, e aí desenvolvimento e liderança vai entrar nisso também. A gente precisa estar pronto para liderar uma equipe, porque a gente acaba, Edu. Quando a gente não sabe liderar, a gente massacra a nossa equipe, na verdade. Então, a gente pode ter pessoas com potencial gigantesco ali, e a gente massacra essa pessoa por não saber liderar a pessoa. E eu passei isso pessoalmente, eu estive no, ó, tá vendo ali, ó, da Endeavor, tem uma, Sabrina está mandando de 15% destinado a investimento na equipe ali, para planejamento empresarial. Olha, é um valor bem considerável, 15%, para ver como que é importante, né, no desenvolvimento de uma empresa. Mas eu tive experiência com os sócios que eu falei que não tinham esse mesmo perfil de liderança que eu tenho, que era uma liderança ali mais do patrão. Eu ouvi muito. Mas, Fernanda, nós fundamos o escritório, então primeiro nós temos que pensar nas nossas conquistas e, enfim, não no que as outras pessoas querem. Para mim, isso era gente. Isso não faz o mínimo sentido. A gente tem que pensar como um todo na equipe, porque senão a gente não cresce. Pode ter fundado o Esse, escritório, tudo bem, mas eu não estou aqui só a gente. A gente está pensando em algo muito maior. E para eu chegar nesse algo muito maior, eu preciso das outras pessoas comigo. e quem não cresce, retrocede, né? A Sabrina Verdade. também comentou aqui que, por exemplo, ela gosta de aumento salarial, mas o reconhecimento, a critério de liberdade de trabalho, mimos e confiança sempre motivaram ela mais. É isso, É pô. verdade. Às vezes não é nem um presente. É só você É, entregar para a pessoa essa confiança mesmo, que ela, pô, pô, beleza, vi que você é capaz disso, então eu posso te outorgar essa tarefa, a posso, Sabrina porque não quer dinheiro. A Sabrina não quer dinheiro, Edu. Ela quer horário flexível ali, ó, para chegar às 10 da manhã, olha só. cara, porque cada um é cada um. Cada um é Exato. cada um. É muito. Se a gente não tiver esta visão, é bom, essa visão. Porque, por exemplo, algumas pessoas podem estar se perguntando: ah, mas eu não sou líder de nada. Isso também é uma falácia. Porque É, ele nem se percebe, mas a autoliderança é o princípio. E você aplica os mesmos princípios com da certeza. autoliderança para a liderança de outras pessoas. É a mesma coisa que você falou. Eu me desenvolvo para desenvolver os outros. Se eu Exato. não souber, eu não me desenvolvo nunca. Nunca, Edu, é fundamental. A autoliderança é fundamental. Eu preciso ter o comprometimento, eu preciso ter a organização. Senão a gente não chega em lugar nenhum, né, Edu? Se a gente não É, tiver todas essas características, a gente fica patinando ali. Fica com o falso sucesso, né? Fica com a impressão de que alcançou algum sucesso, mas na verdade não é nada estruturado, não é nada estável ali. Então é fundamental, seja um escritório
sozinho ou com poucos sócios. E aí eu acho que entra a frase que você falou do que aquilo que não cresce, decresce, morre. Acontece isso mesmo. Se eu não penso no crescimento, o meu negócio tende a diminuir, sim. Então é preciso existir esse pensamento no crescimento sempre. Não significa que eu tenho que ter um escritório com 100 pessoas. Agora, o meu foco é ser o Pinheiro Neto, não precisa disso, mas eu preciso estar pensando numa expansão em algum sentido do meu negócio, né? Isso é E eu, fundamental. Fernanda, eu ouso dizer que essa é a diferença das maiores bancas de advocacia do país para as outras. Porque na década retrasada, eles já tinham essa visão. Não, é verdade. Só tinha essa visão de crescimento, de expansão. E aí, eu posso falar, por exemplo, por Cássio Mesquita Barros, pelo próprio Pinheiro Neto, que não é uma coisa pessoal de ego e eu quero ser o maioral de todos. Muito pelo contrário, pessoas extremamente humildes, mas líderes Sim, natos. sim, com Líderes certeza. natos, forjados com valores. E tudo isso a gente pode. Tudo isso pode ser desenvolvido. Tudo Com isso pode ser certeza. desenvolvido. A gente consegue desenvolver habilidades em qualquer área, na verdade. Pode exigir mais ou menos dependendo das nossas aptidões naturais, por assim dizer. Então, eu posso demandar um pouco mais de tempo meu para desenvolver algo que para você seria mais rápido. Mas a gente consegue, né, Edu? A gente consegue. Tem que ter foco e comprometimento com isso. Foco e comprometimento. São quase que palavras que não poderiam andar separadas, né? No caso de um. O sucesso, por exemplo, é um conceito absolutamente abstrato, né? Depende É de cada verdade. um. Né? Com Mas certeza, o que acontece aonde para um, quer que, para o outro. onde quer que o teu sucesso esteja, o que o precedeu foi o foco e o comprometimento. Onde quer que ele esteja. É verdade. E até Fernanda, tem a energia, Edu, que a energia a velocidade que a gente leva para chegar onde a gente quer chegar é a energia que a gente coloca naquilo. Então, eu vou chegar mais rápido quanto mais energia eu estiver investindo para alcançar aquele objetivo, né? claro, sempre com equilíbrio, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, sim, Fernanda, com certeza. são agora 19 horas e 27 minutos, passou voando a nossa live, né? Eu queria que você deixasse um recado final aí para os nossos live espectadores, nossos networkers de plantão aí. Então, eu vou deixar dois insights, então, Edu, que eu acho importantes. O primeiro deles é relacionado com as pessoas que estão ali no mesmo, na mesma posição que você. Então, é importante a gente conseguir observar qual tipo de liderança essas pessoas exercem. Então, é um escritório que são 5 sócios e a gente tem lá mais 15, 20 advogados associados. Desses 5, em qual nível de liderança cada um tem e quais estão de acordo em chegar no mesmo nível ali e exercer esse nível de liderança, ou às vezes até ter um acordo de não é o meu perfil, eu não quero, vocês fazem essa frente do escritório e eu vou ficar com a parte técnica, por exemplo, mas existe um acordo ali de quem vai fazer o que e como, porque nós atuamos normalmente com sociedades, os advogados, e quando nós exercemos níveis de liderança diferentes na sociedade, uma pessoa que está no nível 3 ou no nível 4, em geral, ela consegue um engajamento muito mais forte da equipe do que o sócio que está no nível 1. E isso pode criar um desestímulo na própria equipe, um desgaste na relação entre os sócios. Então, é preciso que isso Conflito esteja. na certa, né? Conflito Exato. Então, iminente, né? exato, isso precisa estar alinhado. Não significa que a pessoa que está no nível 1 lá, nossa, agora eu vou romper a sociedade com ela, mas que exista essa ponderação de, então, eu que estou mais desenvolvido e eu que gosto disso, eu vou ficar à frente da equipe para conseguir ali que a gente engaje a equipe. É muito importante ter
estar na mesma página, né? Ter essa sintonia. E o outro insight que eu queria deixar, Edu, é direcionado para as mulheres, porque, enfim, eu tenho essa causa de mulheres em posições de liderança, eu faço parte da Comissão da Mulher Advogada na OAB do Paraná, e então esse tema é muito importante para mim, e a verdade é que existem muito menos mulheres em posições de liderança do que homens, apesar das mulheres terem muito preparo técnico para ocupar essas posições. Mas nós ponderamos muito antes de dizer o sim. Então, eu queria deixar aqui esse insight para que mulheres que recebam convites para estarem em posição de liderança digam sim. Digam sim para esses convites, porque eu tenho plena certeza que vocês vão arrasar em tudo que se propuserem a fazer e vão ser exemplo, inspiração para outras mulheres que às vezes ainda não conseguiram tomar essa decisão. Então, a gente precisa de mais sims de mulheres para equilibrar esse mundo. Tem um projeto que foi feito, eu não me lembro agora qual foi a revista, mas foi uma revista europeia que eles pegaram imagens, eu acho que foi europeia, agora eu me esqueci qual é o nome da revista, mas eles pegaram imagens de posições de pessoas que estão em posição de liderança, então era lá os chefes de estado de países de uma reunião que eles estavam juntos, eram congressos e eram aquelas fotos cheias de homens e mulheres, mas quando tiravam os homens, sobravam duas mulheres, às vezes sobrava uma mulher só. Então eram fotos com 50 pessoas, mas quando tiravam os homens, sobravam pouquíssimas mulheres, que era para a gente ter esse choque de realidade, que quanto mais alta a função, o cargo, menos mulheres tem. Então aí fica o meu digam sim, mulheres, para os convites que vocês receberem para ocuparem posições de liderança, porque a gente tem total capacidade aí de exercê-las. Eu digo isso com absoluta tranquilidade, que eu posso garantir que existem muitos cargos de liderança que nem deveriam ser jamais ocupados por homens, só por É mulheres. verdade. E eu, É eu verdade. posso te dizer que a gente teria um mundo mais harmonioso. Eu sou um humanista por excelência, Fernanda, mas nós teríamos um mundo mais harmonioso, com menos ódio, menos conflito, se mais mulheres estivessem à frente das posições de liderança. Porque as mulheres têm esse olhar e os homens têm vergonha, porque acham que é sinônimo de fraqueza ter esse olhar. E isso não é. Não É é sinônimo de verdade. fraqueza. Muito pelo contrário, é sinônimo de muita força, muita firmeza de caráter, de espírito, e as mulheres, a imensa maioria, tem isso de sobra. É verdade. E É aí, isso aí. Edu, tem uma frase aqui, eu não sei se você já ouviu, mas que ela é muito relacionada com liderança, sobre construção de um navio. Se você quiser construir um navio, não chame pessoas para trazer madeira ou dê tarefa para todo mundo, mas ensine essas pessoas a desejar a infinita imensidão do oceano. Então, eu acho que ser líder, isso resume o que é ser líder. E eu espero que seja isso que eu tenha passado hoje aqui na live com você. Totalmente, totalmente. Fernanda, queria mais uma vez agradecer o seu convite. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, tem uma agenda super, super apertada e você teve essa delicadeza de aceitar o meu convite, de falar de coração aberto também sobre a importância do desenvolvimento de uma mentalidade de liderança muito diferente do que a gente tem hoje na nossa sociedade. Então, extremamente grato, parabéns, que foi ótimo. Acho que talvez a gente pudesse ficar por horas conversando, mas Verdade. a live, a gente também tem que ter consideração pelos nossos live Sim, com espectadores, certeza. que E tem pontualidade é programação. valor, né? Pontualidade é tudo. Então, por isso que eu gosto de começar às 18h30 em ponto. Quero agradecer, então, demais, de deixar para você e para todos uma excelente semana. Basicamente é isso. E eu não tenho mais o que dizer, a não ser aí, pessoal, um forte abraço. Agradeço a todos e aproveitem
e essas informações, se deleitem aí com as informações que a Fernanda trouxe para nós. Valeu, Fernanda. Obrigada, Edu. Tchau, Um tchau. abração. Tchau, tchau.